Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para darmos início a um novo capítulo. Isso é ótimo, né? Porque estamos caminhando aí, adentrando as histórias, aos episódios que André Luiz vem nos trazer tanto conhecimento. Tudo bem, Márcia? Olá, Thelma. Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos, né, aos nossos estudos das obras de André Luiz, da vida no mundo espiritual, né, pelo Chico. E hoje a gente, como a Thelma falou, né, a gente vai começar o capítulo 9, né, mas antes da gente começar, agora aqui procurando meu livro, antes da gente começar o capítulo 9, que é Louvor e Gratidão, que é um capítulo lindo, de gratidão mesmo por todos os acontecimentos que nós vimos no capítulo 8, no capítulo 7, né, do atendimento ao padre Domênico, no capítulo 7. No capítulo 8, a gente já vê a tentativa de socorrer aqueles que estão em trevas e sofrimento, né, avisando da passagem do fogo, daquele fogo purificador. E então a gente vê que eles não conseguiram, né, mas que o padre Hipólito fala bastante, consegue tocar vários corações, e a irmã Zenóbia, no final, avisa: olha, vocês têm até a tal hora do dia seguinte para aqueles que tiverem verdadeiramente com seus corações querendo mudanças, que vocês podem chegar até a casa transitória que serão acolhidos, mas só os que tiverem com o coração disposto a realmente a mudar de vida. Então esse capítulo foi assim difícil, né? Porque nós assistimos muito sofrimento naqueles abismos, e agora nós vamos ver esse capítulo que é de gratidão a tudo que essa espiritualidade, a tudo que Deus faz conosco, encarnados e desencarnados. É um capítulo muito bonito também. Então vamos lá, né, Thelma? O nome já diz, né? Louvor e gratidão. Então, a gente vai aí aprender com Zenóbia, principalmente, né? Essa gratidão, e com certeza será mais um capítulo de grandes aprendizados. Então, vamos à leitura, né? Capítulo 9 também vai ser dividido em 4 partes, vamos aos pouquinhos, né? Estudando, refletindo, e relembrando até alguns capítulos anteriores, né, que vai ser trazido à tona para nós, e aí a gente vai assim adentrando a todo esse conhecimento que André Luiz nos traz, que não é novo, mas a gente vai aprofundando, né? Então vamos lá. Então, André Luiz continua contando para nós sobre esses episódios, o que está acontecendo ali no momento, e diz que, embora os resultados dessa visita lá, que a Márcia acabou de relatar, né, ao abismo, fossem aparentemente mínimos, sentíamos-nos confortados e satisfeitos. De volta, ladeando pântanos e guardando a mesma severa atitude de vigilância, ao considerar possíveis surpresas do caminho, fizemos todo o trajeto em profundo silêncio. Aproximando-nos, porém, do Instituto, após atravessar a zona perigosa, a irmã Zenóbia tomou a palavra, agradecendo-nos em tom comovedor. Depois de carinhosas expressões de reconhecimento, acentuou jubilosa: felizmente, nosso trabalho foi abençoado e profícuo. Os cooperadores novos estranharão, talvez, a minha afirmativa, lembrando, sem dúvida, que as faixas de salvamento voltaram vazias. No entanto, algo ocorreu de mais importante que a eventualidade de trazermos compulsoriamente conosco alguns irmãos infelizes. Ela vai fazendo com que eles reflitam, né, em tudo que aconteceu, tudo que viram, tudo que presenciaram ali naquela zona de grande sofrimento, né? E é interessante porque ela fala: os novos podem estranhar, porque foi toda uma caravana e que voltaram de mãos vazias, vamos dizer assim, né? Ninguém eles conseguiram socorrer. Mas ela fala: mas é melhor a gente voltar assim, porque ela diz que o que aconteceu, o mais importante, que em vez de trazer compulsoriamente, quer dizer, vamos dizer, à força, alguém,
que não vai adiantar porque vai chegar e não está pronto para aquilo vai acabar voltando, né? Então ela disse que foi abençoada e profícua porque ela sabe que na fala, né, do padre Hipólito corações foram tocados. Então ela disse que ela considera esse trabalho profícuo, né? Isso Além mesmo. do atendimento do padre Domênico, né? Que ela também foi no momento dessa visita ao abismo, né? Isso. E aí ele diz, né, ela está falando, refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações, o que a Márcia está se referindo, né? Nos corações ignorantes, a ministração da esperança aos desalentados e tristes. Foi tudo isso que eles semearam ali naquele espaço, né, de grande sofrimento. E ela continua: não somos apologistas da violência, mas semeadores do bem. E a base natural da colheita segura é a sementeira cuidadosa. Eu achei isso aqui muito interessante, né? Porque quando a gente joga a semente de qualquer jeito, às vezes a semente nem pode fecundar, né? Porque vai, às vezes, estar num local que ela não vai Não vai conseguir. nascer, né? Mas quando você faz com cuidado, com amor, né? Ela está usando a metáfora aqui da sementeira. Isso. Então, isso é muito eficaz. E às vezes não é agora, a gente vai ver nos frutos, né? Que virão E futuramente. ela ainda fala ali, né? Não somos apologistas da violência. O que adiantaria, né? É, Trazê-los à força. Além, poderia também causar bastante desordem dentro da própria casa transitória, né? E ainda fazer com que gerasse tumulto em relação àqueles que estão lá também já passando por muitas dificuldades para mudanças em suas vidas. os amigos devem estar lembrando, né, que ela está se reportando àqueles espíritos que até eram impedidos por aqueles que eram dominantes ali, que tinham força, que usavam do poder para submeter eles, Subjugar, né? julgar isso. Então, eles conseguem sair daquelas amarras, né? Então, isso para eles foi uma vitória e também para a equipe, né? Conseguir Uhum. trazer eles para a mudança, né? Para mudar as suas vidas. E aí ela continua refletindo sobre os episódios, dizendo que os ensinos edificantes lançados lá naquele solo, né, diante do solo do entendimento, abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. Então, isso também é uma coisa interessante, porque nessa sementeira é preciso a gente ver esse solo do entendimento, que é o que produz a mudança, né? A gente só pode mudar quando a gente entende, né, o Exatamente. mecanismo do que está acontecendo. Então ela diz: muitos deles ainda esta noite cultivarão os princípios renovadores recebidos em processo intensivo no campo interno e amanhã provavelmente estarão em condições vibratórias adequadas à internação em nosso asilo. Mais desejável para nós é que todos caminhem utilizando os próprios pés, para que, de futuro, em meio dos serviços naturais da regeneração, não se declarem vitimados por ações de arrastamento. Em todos os lugares encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. Então, eles não foram retirados à força, não foram impingidos a fazer nada, eles saíram de lá por livre vontade de haver essa mudança, né, do sofrimento que vinham passando, da subjugação, mas eles vão, ela diz, né, mais desejável para nós é que todos caminhem utilizando os próprios pés. E é Isso isso é que a gente vê, né, na nossa vida, né, Thelma? Nós podemos ter pessoas que nos ajudem, seja nessa situação que eles estão ali, mas as decisões e a caminhada é nossa. Ela é solitária. as Nós escolhas. temos ajuda, mas as decisões, as nossas mudanças, as nossas reflexões só cabem a nós, né? E muitas vezes a gente escolhe caminhos, né, que tanto para o bem quanto para o mal, que nós vamos seguir sozinhos, né?
Isso. Porque nem todos estão dispostos a caminhar. Por exemplo, quando a gente escolhe caminhar com Jesus, quando a gente escolhe fazer essa mudança através do esforço de trabalhar as nossas virtudes, de ser cada dia melhor, de buscar o crescimento espiritual, às vezes a gente caminha muito solitariamente, né? Exatamente, exatamente, porque nem todos compreendem. É. Acho que a gente ficou diferente. É porque também, talvez, às vezes, os nossos interesses já sejam outros, Já né? sejam outros, né? Então as pessoas às vezes se afastam, a gente se sente mais solitário. Veja que a gente não está usando a palavra sozinho, né? Nós Uhum, estamos solitários, porque o aprendizado é mesmo solitário, né? Uma escolha. exatamente. E aí ela sorriu benevolente e ainda acrescentou: a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Eu também achei isso bem interessante, Muito interessante. né? Porque ela diz: ó, haverá recursos da misericórdia para as situações mais deploráveis. Quer dizer, Deus nos atende em todos os momentos, né? Mesmo naqueles mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Quer dizer, ele nos atende, mas nós não estamos livres da lei que vai, Que nós vai infringimos, que nós nós vamos ter que ter as nossas reparações, né? temos responsabilidade naquilo que nós Exatamente. fazemos. Né? Então, ela diz: em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Então, em cada escolha, em cada ação, a gente deve prestar bem atenção nessa responsabilidade, porque nós vamos assumir as consequências que advirão, né? E é o que mais a gente também estuda em qualquer doutrina, em qualquer religião, é a lei de causa e efeito, né? Então, assim, como Isso. você falou, toda ação nossa, ela tem um efeito, ela tem uma consequência, que pode ser para o nosso bem, pode ser que não, né? E até para outros, mal que a gente possa fazer a outros. Então, como ela fala aqui, nós, às vezes, como pais aqui, avós e tudo, nós somos aqui, nós temos compaixão que é filha do amor, que quer sempre, né, estender o braço para ajudar, para salvar, mas nós temos que também entender isso, que nós temos a justiça, filha da lei, que não prescinde dessa ação, que tem que retificar, né? Que É, tem que ajustar condutas, porque senão nós estaremos sempre nas repetições, né? é. E ela continua dizendo que o esclarecimento era, aliás, o André, né, era lógico e reconfortador. Desejaríamos a continuidade da argumentação. No entanto, acercávamos da casa transitória, então, a nossa vista. Alcançáramos as vizinhanças do átrio, que é o pátio interno, e admirei-me da movimentação em torno. Então, agora eles vão para outras atividades, outras reflexões, né, que vão ser desenvolvidas já lá na casa transitória. Quer comentar alguma coisa, Marcos? Não, eles estão só chegando, né? E estava bastante movimento. Aí nós vamos ver que o André Luiz fica assim, admirado de ver tanto movimento para lá e para cá, para lá e para cá, e nós vamos ver o porquê disso. Entidades numerosas iam e vinham. Quase todas penetravam a organização socorrista ou dela saíam, em grupos reduzidos. Velhos amparavam jovens que me pareciam indecisos, titubeantes. Crianças nimbadas de luz guiavam adultos de rosto sombrio, figurando-se carinhosos e pequeninos condutores de cegos. O quadro era formoso e enternecedor. Possivelmente, examinando a estranheza que se apossara de mim, adiantou-se a orientadora da instituição, explicando atenciosa. Nossos amigos da crosta, quer dizer, os encarnados, né, parcialmente libertos da carne, que a gente sabe que é através do sono, pela atuação do sono, afluem até aqui
todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. A casa oferece recursos aos encontros oportunos. Não consegui disfarçar a surpresa ante a cena maravilhosa, contemplando embevecido o cuidado terno dos benfeitores desencarnados com todos aqueles que vinham dos círculos terrestres mais densos. Aí a gente vê, né, as nossas atividades durante o sono, quando nós nos preparamos para elas, né? E podem ser bem intensas. Então, a gente vê que tem um movimento constante, né, de desencarnados que são atendidos e dos encarnados também que precisam de ajuda e que os seus amores os levam para lá toda noite, né, sempre que eles precisam de socorro ou receber avisos, orientações para que quando a gente volte, acorde, a gente fique com aquela sensação de que teve algum encontro, que teve algum aviso, alguma sensação de que, olha, eu acho que melhor tomar esse caminho, né? Então, bem interessante, né? Então, a casa tem um movimento incrível, né? Não só de atendimento aos desencarnados, que estão recém-desencarnados, porque ela é uma casa também que atende a recém-desencarnados, né? E aí ele continua, atravessada a zona magnética de defesa, confundimos-nos com os passantes, os que caminhavam por ali. Não longe de mim, interessante menino, que aparentava 9 a 10 anos de idade, revestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos incertos. Parecia enfermo, incapaz de autocontrole. O pequeno, porém, segurava-lhe firmemente a destra e, após saudar a irmã Zenóbia, respeitoso, exclamou para a matrona hesitante: Por aqui, mamãe, por aqui, venha sem medo. Ouvindo a interpelada, parecia acordar num sonho bom e gritava semi-inconsciente: meu filhinho, não me deixes voltar, quero-te sempre, sempre. Quer dizer, ela, durante o sono, foi levada ao mundo espiritual, recebida lá pelo filhinho que a acompanhava. E aí a gente vê os nossos sonhos, né? Quando acontece que a gente sonha com algum amor, algum ente que partiu há algum tempo ou recentemente, né? Tudo é possível a gente ter esses encontros maravilhosos e depois a gente fica, às vezes, não lembrando todo, mas a gente tem a sensação de que esteve com aquela pessoa. A gente viu esses casos também no Entre a Terra e o Céu. Você lembra que eu agora estava querendo lembrar o nome dela, quando ela vai visitar o filhinho Marcos, né, que é uma das mãezinhas, né? E aí ela fica muito feliz e quando, quer dizer, também querendo ficar, mas sabe que não pode ficar porque tem que voltar, né? O filhinho morreu bem cedo, né? Mas ela volta com mais alegre no seu coração, com mais alegria no seu coração, com mais disposição para seguir adiante, mais confiante de que o filho está bem, né? Está sendo cuidado e que ele está bem. Isso também é uma comprovação para nós que às vezes ficamos em dúvida, né, da vida que continua, né? Porque senão não seria possível, né, esses encontros. E mais um detalhe que a gente viu no capítulo passado, dentro desse abismo não havia uma criança. Vocês lembram disso? Quando vocês lembram que a gente leu e a gente comentou sobre isso, que André ficou interessado nesse, que tipo assim, aqueles que desencarnam como criança estão sempre sendo atendidos, amparados, né? Exatamente. Então, a gente sabe que espiritualmente são adultos, mas não necessariamente, ao desencarnar, conseguem rapidamente voltar à sua condição de um espírito já adulto formado. Ainda desencarnam como crianças e, como criança, continuam. Né? Então, eles são todos acolhidos. Até para que seja identificado, né? Como o caso aqui dessa mãe, né? Que identifica sendo o filhinho dela, né? E a gente vê que André Luiz fala que tinham muitas crianças ajudando, né? Então, ele é um trabalhador
Isso. transitório, né? E assim, ele está em aparência de criança até para poder ser reconhecido pelos seus, mas como a gente vê algumas crianças já, né, trabalhando, já, né, ajudando, ele só está naquela aparência, mas espiritualmente pode ser que ele já esteja ali, já, né? Milenar, né? Exatamente. E as expressões de meiguice misturavam-se a copioso pranto dessa mãe, né? Fixei-lhe os traços fisionômicos. A pobre mãe não nos enxergava, quer dizer, não via a equipe. Seguia acanhada, insegura de si, seus olhos, que vertiam grossas lágrimas, permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe, exausta de saudade, a reencontrar o objeto de seu amor que parecera perdido para sempre. Mamãe, caminhe, não desfaleça, clamava o rapazinho, exultando de júbilo. Já vou, meu filho, eu te seguirei, leva-me contigo. Tornava a palavra maternal afogada em sublime emoção. Meus companheiros habituados, talvez desde muito, a ver esse tipo de espetáculo, né, conversavam, descuidados entre si. Todavia, segui de olhos umedecidos a criança carinhosa que amparava sua mamãe, até que desapareceram através de uma das portas laterais. Quer dizer, para eles ali, os espíritos trabalhadores, isso era Era normal. normal, né? Era um movimento de todo dia, né? Isso. E aí ele não conteve a surpresa, né, que dominava, como sempre ele continua os seus questionamentos e diz, tocando o braço do padre Hipólito, indaguei, meu amigo, com que fim seguiriam a senhora e o menino? Quer dizer, o que eles iam fazer, né? Por que ela está aqui e tudo mais? E aí o padre Hipólito disse que eu não os vi. Falei-lhe então do quadro que tanto me enternecera, abordando meus informes de considerações afetivas. E o ex-sacerdote sorriu compassivo e acrescentou: ora, André, são tantas mães e tantas crianças a transitarem por aqui. Certamente o filhinho, como tantos outros, conduz a genitora a gabinetes de auxílio. Não tive tempo para emitir novas impressões. Nosso grupo atingiu a porta de ingresso e os dois amigos acercaram-se solícitos. Tratava-se de Gotuso e outro irmão, com quem não havia entrado em contato pessoal. Saudaram-nos cortesmente. Então, agora, essa mãe deve ter sido levada para algum tratamento, algum atendimento, né, algum esclarecimento, ou até mesmo para perceber que o filho continuava, né, vivo no mundo espiritual, e aí aparece Gotuso e esse outro irmão, que a gente vai saber quem é, e que vai dar sequência às situações que estão acontecendo aí nesse episódio do capítulo 9. Quer falar mais alguma coisa, Márcia? Não, a gente vai depois, né, recordar para aqueles que não lembram, que a gente teve um capítulo específico só para o irmão Gotuso, né, que era esse título, Irmão Gotuso. E ele vai ser o objeto, ele vai ser o objeto desse capítulo 9, né? Então, depois a gente fala um pouquinho mais. E logo após dirigiu-se Gotuso à diretora, informando-a de que os serviços de colaboração na crosta, junto dos técnicos que organizavam algumas reencarnações expiatórias, haviam sido executadas satisfatoriamente. A gente lembra que a Zenóbia, antes de partir com essa expedição, digamos assim, essa equipe, né? Ela estava ali deixando algumas ordens, algumas coisas para eles fazerem, né? Darem continuidade. E ele está prestando, fazendo um pequeno relatório para ela, dizendo que foi tudo bem, né? E aí a gente lembra aqui, né, depois a gente vai lembrar outras coisas, que o Gotuso, ele trabalhava lá para a Casa Transitória justamente nessa área de preparar, né, junto essas reencarnações compulsórias. Nós tivemos um capítulo sobre isso, essas reencarnações em que o espírito não tem condições de decidir e de ajudar no planejamento reencarnatório, ele não tem condições.
ele às vezes não sabe nem que está desencarnado. E a situação do espírito é tão difícil, Delicada, né? delicada, e que ele tem que partir direto para uma nova reencarnação. E aí são esses benfeitores que cuidam disso, e o Gotuso trabalha mais, vamos dizer assim, nessa parte mais técnica de, né, de conduzir essas reencarnações já planejadas, de uma forma mais tranquila, com da espiritualidade, ele cumpre aquilo que lhe cabe ali. Então, esse é o papel do Gotuso. Até porque ele foi médico na Terra, né? Ele trabalhava Isso, com as também. questões mentais, os transtornos mentais, né? E ele, nesse capítulo 5 que a Márcia se referiu, ele fala sobre o trabalho dele, né? Ele diz que na Terra ele via diferente, que só agora que ele começa a perceber que não é só o tratamento físico, mental, fisicamente, mas o tratamento da alma, né? Isso. E aí, continuando, Zenóbio agradeceu e convidou todos a participar das orações de louvor e gratidão ao Pai Misericordioso. Né? Penetramos a sala consagrada, onde a orientadora tomou conhecimento das medidas levadas a efeito e a sua ausência, sua rápida ausência, e durante, né, a rápida ausência dela, certificou-se de que todos os abrigados haviam comparecido à reunião geral de preces e auxílios magnéticos realizada minutos antes. Sinais sonoros convocaram colaboradores à ação de graças. Zenóbia, delicada e ativa, dispôs-nos em torno de vasta mesa, ao fundo da qual se erguia uma tela transparente de grandes proporções. É interessante essa questão da prece, né, que sempre após um trabalho ou para começar um trabalho, eles se utilizam da prece, né? E Então a aqui gente tem muitos momentos assim, e aí ela fala, né, que teve um momento antes que todos aqueles que estavam lá, tanto os abrigados, né, e aqueles trabalhadores, também tinham feito uma reunião, né, de todos os abrigados, haviam comparecido à reunião geral de preces e auxílios magnéticos, quer dizer, eles entram para prece e para receber o passe, né, auxílios de todos aqueles que estavam lá. E agora ela estava convocando os colaboradores, que iam fazer a ação de graças, né, de agradecimento pela aquela caravana toda, os trabalhos executados, tanto dentro da instituição quanto fora, indo ao abismo. Né? E também por tudo que eles receberam, né, durante essa expedição, durante esse trabalho que eles foram fazer externamente. A gente vai Toda ver ajuda. toda a E ajuda. aí a gente vê aqui que é interessante, que aparece aqui ao fundo, né, tem uma tela transparente de grandes proporções. E aí nós vamos ver o porquê dessa A tela. gente Né? já viu essa tela em vários livros do André Luiz, né, que utilizaram, porque vai ser para alguma atividade, algum desses espíritos mais superiores, né, que Se comunicarem, né? sempre se utilizam dessa tela. E aí ele diz, né, admirável a comunhão da casa. Quer dizer, o ambiente devia estar assim, maravilhoso. Todos os dirigentes das variadas sessões em que se subdividiam as atividades do Instituto encontravam-se presentes para a tarefa gratulatória. A diretora informou-nos, afável, que todas as noites se verificavam trabalhos de oração para os asilados e para o pessoal do administrativo, salientando que, nesses últimos, se reunia em pessoa, quer dizer, pessoalmente, presencialmente ali com todos, né, os subchefes da organização, que não se encontrassem inibidos por motivos de serviço. Quer dizer, que não tivesse impedimento, né, iam ali se reunir. Naquela oportunidade, éramos ali 35 criaturas, presas ao doce magnetismo daquela mulher que tão bem sabia desempenhar a excelsa missão educativa. A cabeceira do grande móvel referido, era a mesa, né, cercado belas poltronas confortáveis que ocupávamos
Em 2 filas sentou-se Zenóbia, radiante, mantendo-se de frente para a tela, constituída de tecido diáfano, quer dizer, bem leve, né? Leve. Semeando tenuíssima gaze. 35 mentes interessadas na aquisição de luz divina uniam-se a dela para as vibrações de reconhecimento e paz. Reuniam-se para a oração. A gente, às vezes, fala assim da oração para aqueles que não têm o hábito, né? E a gente vê como que esse hábito, né? Esse constante orar, né, estarmos nos reunindo, traz, ele está falando aí da admirável comunhão, da admirável psicosfera que reinava ali. Né? Embora a gente sabe que é um mundo espiritual, talvez a gente pense assim, mas eles estão lá, não precisam de prece, né? Porque já estão envolvidos. Não, precisam sim. E muito mais porque nesse ambiente deles existem muitas situações ali que colocam, né, os testemunhos aí do efeito da prece, né? E é interessante porque tem, pelo que a gente viu, né, que todas as noites tem o trabalho de oração para aqueles que são atendidos, mas também para todos os trabalhadores, para que a espiritualidade maior, para que Jesus, para que Deus possa os dar força para eles, orientações, né, que assim, e fazer com que eles tenham um bom ânimo para seguir adiante. Então, e que ela, com os trabalhadores e todos os subchefes, ela se reunia também toda vez, ela também sempre estava junto toda noite. Né? Então, a gente vai ver uma dessas preces que André Luiz chama para a tarefa, né, gratulatória, quer dizer, a tarefa de gratidão, gratidão por todo o dia, isso é a tarefa de gratidão, que é o que a gente deveria fazer na gratidão quando a gente termina um dia, ou quando a gente inicia o dia, de gratidão por mais um dia em nossa vida, pelas tarefas que é à noite, pelas tarefas que conseguimos executar, né, as ações que conseguimos resolver e atuar. Então, aqui, pelo que a gente vê, ela faz essa prece de gratidão toda noite com os seus trabalhadores. É um hábito que a gente precisa desenvolver, né? A saber agradecer, né? Aprender a agradecer, aprender a entender até as questões que a gente julga ser ruins, né? Serem desagradáveis, e às vezes é mesmo, mas ela nos traz ensinamentos, ela nos traz crescimento espiritual, e a gente precisa, e muitas vezes a gente esquece, né? Hoje eu não orei, né? A gente começa o nosso dia, se a gente não orar logo antes de começar as tarefas, a gente esquece, e a gente vê a diferença quando a gente começa com a oração e quando a gente parte para as nossas tarefas sem orar. É totalmente diferente, né? E é isso. E aí nós vamos hoje dar uma paradinha aqui, e a partir do próximo capítulo, na próxima parte, aliás, do capítulo 9, nós vamos ver essa prece linda que Zenóbia faz e outras questões. Então, nós agradecemos, né, aqui a presença de vocês que estão junto conosco hoje, aqueles que vão assistir em outro momento. Então, que a gente possa ficar com Jesus e até a próxima semana, não é isso, Thelma? Isso mesmo. Até a próxima semana, queridos amigos, e que possamos perseverar aí, lembrando sempre da oração que nos fortalece, nos dá força e coragem para enfrentar os bons e os maus momentos, né? Até lá, se Deus quiser. Até lá, Márcia. Até lá, Thelma.